No Educar para Empreender de hoje, vamos mostrar a trajetória de Tito Holanda Barroso, diretor de uma das maiores redes de fast food do mundo, o Burger King. Tito é um visionário por natureza. Em 2010, no embrião das redes sociais, ele já enxergou o poder que esse meio de comunicação teria e criou uma agência de publicidade para atender grandes empresas no meio digital. Formado em administração e com MBA em Business Administration na Escola de Negócios da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, Tito logo foi recrutado pelo Burger King, onde atua como diretor de franquias da América do Sul. Sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que trata de educação empreendedora e é gravado aqui na Biblioteca do Comércio, na Faculdade do Comércio de São Paulo, que na verdade é uma faculdade da Associação Comercial de São Paulo. E é um programa realizado no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje o nosso convidado é o Tito Holanda Barroso. Tito é jovem como eu, né? E o nosso objetivo aqui é justamente um bate-papo para a gente poder entender melhor como é que ele chegou, ainda tão jovem, a ser diretor de uma grande empresa, de uma multinacional, né? E vem trilhando aí uma carreira de muito sucesso e, na verdade, não só no meio corporativo, né? O Tito ele participa também de grupos como o Fórum de Jovens Empreendedores da Associação Comercial de São Paulo, participa do COPS, que é uma comissão, é um conselho justamente político e social, então ele tem essa preocupação com a sociedade, não é? O que eu considero muito importante. Tito, então vamos lá. Qual é a sua formação, não é? E por que você justamente escolheu trilhar este caminho, né? Para se tornar um gestor, né? E diretor do Burger King, que é a empresa na qual você faz carreira atualmente. Como é que você chegou até aqui? Pois bem, Wilson, primeiramente muito obrigado pelo convite. Acho uma grande iniciativa isso daqui que você está fazendo. Entrevistando várias lideranças diferentes, pessoas ligadas ao empreendedorismo no Brasil. Nosso país, a gente sabe que não é muito fácil empreender aqui. Mas, para responder sua pergunta, algumas coisas. Eu me formei em administração em Brasília, uns 12 anos atrás. Depois disso, resolvi empreender. Vi uma oportunidade no mercado à época, isso por volta de 2010, mais ou menos. As redes sociais ainda estavam no comecinho. Eu vi que empresas multinacionais não tinham presença muito robusta, muito sólida nas redes, e eu resolvi abrir uma agência de publicidade focado 100% no digital, porque achei que com aquilo eu poderia, com aquele movimento das redes sociais crescendo e as marcas estabelecendo presença, a gente poderia dar todo um suporte e auxílio na estratégia, na comunicação, na presença de marcas e empresas online. Pois bem, fiz isso durante uns 5 anos da minha vida e decidi, depois de 5 anos, o Brasil estava um pouco em crise, por volta de 2015, e resolvi fazer um MBA, um mestrado em Business Administration, fora do Brasil. Fui para a Darden School of Business, que é a escola de negócios da University of Virginia. Fiquei lá 2 anos, eu amei a experiência, tanto do lado profissional, acadêmico, pessoal também. Fui recém-casado, então fui junto com minha esposa, a gente teve essa oportunidade de ficar 2 anos nos Estados Unidos, numa cidadezinha, que é a cidade do Thomas Jefferson, que ele fundou a escola, é um dos maiores estadistas americanos. Qual cidade, desculpa? Charlottesville, tá, na Virgínia. Fica por volta de umas 2 horas de Washington de carro, 100 milhas. É curioso, porque é muito bem estruturado um MBA nos Estados Unidos. Mas por volta de umas 200 empresas de todos os tamanhos vão para a escola para recrutar. E aí foi aí que eu entrei na Restaurant Brands International, que é a holding, é um master franqueador que é dono de 4 marcas hoje, de 4 marcas globais, que é o Burger King, o Popeyes, o Tim Hortons e Firehouse Subs. E aí hoje me encontro, como você falou, no Burger King. Perfeito. Na verdade, você menciona que você fez essa formação nos Estados Unidos, né? O seu MBA se deu na Virgínia, numa faculdade, numa escola que eu presumo seja focada na área de negócios, não é? E me diz uma coisa, Tito, você
pôde, então, na sua vida, justamente verificar o que é a formação no Brasil e o que é a formação nos Estados Unidos, tá? Você conseguiria fazer uma análise do que eles aprendem lá, ou que eles ministram lá do ponto de vista de conteúdo, que é diferente do Brasil e que é mais satisfatório para a formação de um empreendedor ou de um gestor do que no Brasil? Sim, existem algumas diferenças. Eu acho que a primeira, onde eu fiz meu MBA, e uma das razões que eu escolhi a escola que eu escolhi, foi que 100% das aulas são no formato socrático. Então, é um case. Toda aula é case. O que significa isso, um case? Você estuda, você lê um estudo de caso na noite anterior, se prepara com a base teórica, você faz uma tabelinha no Excel também, para você ter os números, para você conseguir ter o conteúdo para debater. Você entra na sala de aula e é um grande debate. Então tem 70 alunos, um professor que fica ali mediando a discussão e vai também levando a discussão para um certo caminho. Isso foi algo que foi completamente diferente do que estava acostumado no Brasil. Na minha graduação aqui em administração foi o formato, digamos, tradicional. Teórico. Professor lecionando, e você ali fazendo perguntas de vez em quando, mas nesse formato. Só que assim, por ser um método socrático, um método de estudo de caso, a participação ela é muito importante, ela é fundamental. Então, o que eu posso falar é que eles dão muito, mas muito foco, muita ênfase na parte participativa, na parte de debate, para você se apresentar, e você acaba aprendendo a estruturar seu pensamento, apresentar seu pensamento, você aprende a receber críticas ou debater, né, as suas ideias que você está apresentando, mas também aprende a questionar a ideia dos outros, porque literalmente a aula começa, o professor chama alguém e fala: Wilson, estudo de caso de ontem, se você fosse o Flávio Rocha naquele episódio, o que você teria feito? E você começa, e não necessariamente tem uma resposta certa ou errada, mas, como eu falei, tem 70 pessoas que têm o background diferente, que vem de país diferente, cultura diferente, formação diferente. Então você acaba assim, aprendendo muito também com a visão do outro. Às vezes alguém fala uma coisa na sala de aula que você não tinha a menor ideia, você não tinha pensado naquilo. Então eu acho que tem essa diferença entre Estados Unidos e Brasil, eu senti bastante na experiência lá. Perfeito. O que o Tito narra, na verdade, é um método muito conhecido hoje, sobretudo em universidades estrangeiras, que é o que se chama de Problem-Based Learning. É o estudo baseado em problemas, ou estudo baseado em casos, né? Isso no mundo dos negócios é uma coisa fabulosa, né? Justamente porque a vida de quem está no mercado, não é? De quem está empreendendo, é uma vida para resolver problemas. A vida é isso, é resolver problemas. Quando você, em sala de aula, é instado, não é provocado a pensar nestes problemas e encontrar soluções, quer dizer, é o método de ensino mais eficiente, né? E foi o que o Tito vivenciou nos Estados Unidos, né? E certamente te ajudou muito na sua formação e no trabalho que você desempenha hoje. Mas, Tito, olha só, muito se fala também na questão dos soft skills e hard skills, né? Quer dizer, isso já está ficando até um pouco maçante, né? Quer dizer, hard skills são competências técnicas, né? Enquanto que soft skills são competências comportamentais. E hoje se diz muito que as pessoas contratam por hard skills, aquilo que você olha no currículo de alguém, as competências técnicas que ela consegue descrever no seu currículo, mas geralmente a pessoa ela é demitida por conta da falta de habilidade comportamental, por falta de soft skills, não é? Eu queria te perguntar o seguinte, Tito, com a sua vivência corporativa, com a sua vivência de mercado, com a sua formação, o que você mais valoriza? Hard skills ou soft skills? E por quê? Pessoal, excelente pergunta. Baseado em tudo que eu vi, eu acredito profundamente que hard skills e soft skills não são coisas mutuamente exclusivas. Eu acho que uma coisa complementa a outra. E eu posso aprofundar um pouco. As pessoas que eu mais admiro, seja
qualquer área, eu já tive convívio com muitas pessoas, seja no mundo corporativo, fora do mundo corporativo também, mas são pessoas que têm a fundação muito sólida nos hard skills, na parte quantitativa, na parte de analisar dados, saber fazer a pergunta certa na hora certa, mas ao mesmo tempo também são pessoas que são muito boas nos soft skills, sabem cativar, sabem criar uma história, sabem criar uma narrativa, conseguem apoio, né? Porque, e uma coisa interessante, uma coisa que um professor meu, no meu MBA falou para mim, falou para a sala de aula um dia, foi, olha, a chave não é ser a pessoa mais inteligente no ambiente, é ser a pessoa mais influente do ambiente. E eu acho que a influência, você conquista a influência com soft skills, mas se você não tiver o hard skills para conseguir interpretar os dados, traçar uma estratégia, entender o que está acontecendo no momento, seja na indústria, seja no mercado, seja dentro da empresa, você não vai ter, uma coisa acaba levando a outra. Então, por isso que eu considero 100% os soft skills, complemento do hard skills e vice-versa. Perfeito. O Tito falou uma coisa importante. Não adianta você ser carismático e não ter consistência. Porque, na verdade, né, Tito, o voo talvez será um voo de galinha, um voo raso. Exatamente. Então, esta questão de você aliar a sua habilidade comportamental, que é o que vai te dar carisma, tá certo? É o que vai te dar, de repente, uma destreza no trato, no convívio social. Se você conseguir aliar isto à consistência de ideias, a conteúdo, falar coisas inteligentes, não é? Aí eu acho que vai ser um profissional completo, não é? O que acontece muitas vezes é que o profissional de hoje, ou ele é muito bom para se vender, para de repente convencer, e não domina, não tem consistência técnica. E aí, de fato, o voo tende a ser um voo raso, não é? E pelo outro lado também, Wilson, eu já vi isso acontecer, uma pessoa entrar numa reunião no conselho tentando provar alguma coisa, tentando levar a empresa para certo lado, e ele tinha todos os dados ali, ele tinha a resposta certa, o que ele estava tentando fazer era o certo, mas ele não tinha os soft skills no sentido de conseguir convencer o conselho para tomar a decisão que ele queria. Então, acaba que, por isso que eu falei que são coisas complementares, né? Porque ele tinha um lado, ele tinha um lado, o quant, mas ele não tinha um lado do convencimento, esse poder. Então, justamente isso que você falou, eu acho que são coisas que, se você tiver um, não tiver outro, acaba sendo um voo de galinha. Que você claro. E aí, Tito, surge uma coisa importante, que é o seguinte, eu digo isso para os alunos, sobretudo para os alunos da Faculdade do Comércio, já que comércio requer tanto esta habilidade, que é a habilidade de comunicação, não é? A gente vive talvez hoje numa era em que, sobretudo as crianças, Tito, elas estão muito ligadas, não é, em máquinas, em aparelhos e tal, e elas acabam perdendo um pouco essa capacidade comunicativa, não é? E até brinco, a timideza, ela não é uma grande virtude, pelo contrário, a pessoa que é tímida, ela sofre com aquilo. Aquilo é uma coisa, você tem de tentar vencer aquilo, porque até tem uma frase, crescer na vida é vencer reuniões, né? Como é que você vence reuniões? Como é que você se torna, como a gente falou há pouco, uma referência no meio em que você vive? Não adianta você ser um grande repositório de informações, não é? Se você não consegue passar aquilo, você não consegue explicar aquilo, se fazer claro, ter alguma capacidade de síntese, ser objetivo. É justamente por isso que essa capacidade de comunicação, que é soft skills, é algo muito importante. Mas, Tito, tratando agora justamente do trabalho que você desempenha, evidentemente de uma maneira muito competente no Burger King, nos diga um pouco sobre a empresa e a presença dela hoje no Brasil. Olha, Wilson, eu trabalho na holding, né? Como eu falei, que tem sede em Miami, tem sede nos Estados Unidos, e chamado Restaurant Brands International. Ela faz parte do conglomerado da 3G, da 3G Capital. Tem 4 marcas, tem o Burger King, o Popeyes, o Tim Hortons e o Firehouse Subs. E hoje a empresa está presente no Brasil com as marcas Popeyes e Burger King.
tem uma master franqueadora aqui no Brasil, que é responsável pelas marcas Burger King e pela marca Popeyes, que ela vem crescendo ano a ano e administra essas duas redes aqui dentro do Brasil. O Burger King começou aqui no país em 2004, tiveram algumas mudanças, né, na estrutura, no equity, de quem era dono, quem administrava, mas hoje são por volta de diria mais ou menos 900 lojas do Burger King, mais ou menos, e umas 50, 60 do Popeyes. A estratégia no Brasil o Brasil é um mercado muito importante globalmente e é muito importante a gente ter uma presença muito sólida e forte aqui nesse mercado. Então, é um mercado muito importante para a gente. Eu falaria que é muito importante você ter o telescópio em uma mão e o microscópio em outra. E o sentido disso é o telescópio para você ver 50 anos na frente, 20 anos na frente, como que o mundo vai mudar, o que você precisa fazer para você poder estar na vanguarda, para daqui a 20 anos você ser um profissional que sabe exatamente o que está acontecendo, você ser relevante, você poder agregar. E o microscópio hoje, amanhã, esse ano, como que você vai bater meta, o que você precisa fazer. No primeiro bloco você viu o voo de Tito Holanda Barroso, que é diretor da Burger King no Brasil. Um dos segredos da ascensão dessa escalada: aliar as chamadas hard skills, competências técnicas, com as soft skills, competências comportamentais. E, Tito, como é que você avalia o desempenho hoje do varejo no Brasil? Vem crescendo? Você acha que a perspectiva ela é de crescimento? Você acha que o Brasil está conseguindo, digamos assim, a caminhar bem diante de todo esse cenário de globalização, dessa presença digital? Você acha que o Brasil está indo bem ou você acha que o Brasil precisa evoluir muito ainda? Boa pergunta. Eu sou um cara muito otimista, Wilson. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito muito no nosso país. Eu estava morando nos últimos 6 anos da minha vida, 2 anos no MBA, 4 anos pela empresa nos Estados Unidos. Resolvi voltar esse ano porque eu queria estar no nosso país. Como eu falei, acredito muito no Brasil. Eu acho que, obviamente, teve uma pandemia em escala global nos últimos 2 anos que afetou muito o varejo, o comércio, toda a indústria. Mas, assim, se você vê os números, o Brasil tá indo em frente. Claro, existem certas mudanças que o Brasil precisa fazer de uma forma o mais rápido possível, que é a reforma tributária, a reforma administrativa, enfim, entre outras. Mas eu acredito muito no nosso país. Eu acho que a cada ano que passa o Brasil está melhor do que o ano que se passou. Eu acho que você compara hoje a nossa indústria, nosso varejo, quantas empresas brasileiras são multinacionais hoje versus o que a gente tinha de empresas multinacionais 20 anos atrás, 30 anos atrás. Assim, o número é completamente, hoje em dia é uma coisa exponencialmente maior. Então, eu acho que o Brasil está no caminho certo, mas claro, a gente não pode relaxar. Inclusive, eu fui alguns anos atrás para Singapura e eu estava falando lá com o vice-primeiro-ministro do país, a gente teve uma reunião com ele, e ele começou a falar que em 1950 a Singapura era um país muito pobre. Em 60, 70 anos, eles conseguiram reverter completamente esse quadro. E alguém perguntou, como que vocês conseguiram fazer isso? Ele falou, é o mindset. E o mindset ou você está na mesa de jantar, ou você está em cima da mesa de jantar. Ou você está comendo, ou você está sendo comido. Então, a gente fica com o mindset constantemente. Somos uma ilha e a gente precisa sempre estar inovando, sempre se reciclando, sempre pensando no mais para frente, sempre pensando como que a gente pode melhorar. E com esse mindset, a gente consegue continuar sendo esse país que conseguimos construir. Então, eu acho que o Brasil também precisa dar um passo para trás e pensar o que a gente precisa fazer hoje e continuar a fazer para daqui a 50 anos a gente poder se transformar e ser um país muito rico e muito próspero. Perfeito. Olha, você sabe que você dizendo isso, eu gostei desse raciocínio. Ou você está à mesa, ou você está na mesa. Ou você está comendo ou sendo comido. Porque o mercado é isso mesmo. O concerto das nações
ele se dá desta maneira. Sim. E eu também vejo, você deu o exemplo de Singapura, e este fenômeno, Tito, ocorreu também com a Coreia do Sul. Também. A Coreia, ela na verdade, ela é uma península, não é? Rochosa, onde não há agricultura, o que você planta não dá, né? E eles tiveram esse raciocínio na década de 60. O governo de lá teve esse raciocínio. Na década de 60, Tito, o PIB per capita do brasileiro era o dobro do sul-coreano. Foi quando eles tiveram essa visão, começaram a investir pesadamente em educação. E, sobretudo, uma educação técnica, certo? Para que as pessoas elas não perdessem tempo. Uma educação técnica para que o cidadão ele conseguisse ir para a indústria pesada, que justamente é um país que investiu muito nisso, né? Na década de 70, devido a essa grande e exitosa política de Estado, o sul-coreano já igualou a sua renda per capita à do brasileiro. Na década de 80 já era o dobro. Na década de 90 já era o triplo. E hoje é quase 6 vezes mais, né? Quer dizer, é esse o tipo de política pública que funciona. Exatamente. Olhar para a educação. E isso até me leva a um outro exemplo de alguns conhecidos meus que visitaram a fábrica da Hyundai, que é uma heavy industry, né? E que verificaram que na linha de produção de um veículo X, o veículo ficava pronto em 5, 6 minutos, só tinha máquina de ponta a ponta, não tinha um único operário. E aí gerou uma perplexidade aquilo, ele indagou ao chefe da linha de produção, escuta, mas não tem ninguém trabalhando, é só robô, vocês devem ter um problema social grave. Ele disse, não, pelo contrário. O nosso setor de engenharia tem 60 mil engenheiros trabalhando full time. Então é isso que acho que nós precisamos dar esse salto qualitativo. Sim. Não é? E por último, Tito, você com toda a tua experiência, com a tua vivência, né? E você, embora jovem, eu também sou, você já tem uma biografia exitosa, você já coleciona êxitos, vitórias, e você é um exemplo para muitos jovens que querem dar esse passo, que querem empreender, que querem crescer, não é? E que às vezes falta um estímulo. Eu queria que você passasse uma mensagem, Tito, justamente para este público que certamente nos assiste e que este público que vê em você um exemplo. O que você recomenda a essas pessoas? Primeiramente, muito obrigado aí pelas palavras. Mas eu acredito, Wilson, que assim, é importante, é importantíssimo sempre se reciclar, ir atrás, procurar cursos. Existem diversos cursos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, cursos gratuitos. Eu acho que precisa apenas ir atrás e buscar quais universidades que estão oferecendo. Eu acho que ter o inglês, ter o domínio do inglês é algo fundamental também. Porque sem o inglês você pode acabar perdendo uma oportunidade porque você não tem o domínio daquele idioma. Mas pode ser muito bom no soft skills, no hard skills, mas você não tem o inglês ali que fica difícil você crescer em determinada área. Então eu acho que tem que ter o domínio da língua, do idioma. Uma coisa, uma sugestão, uma recomendação que eu recebi também na minha carreira, eu estava no meu MBA, eu estava num jantar na época, o Managing Director da McKinsey Global, o nome dele é Dominic Barton, e eu perguntei para ele, Dominic, se você pudesse dar uma recomendação, o que você falaria para um jovem? E ele falou, Tito, eu falaria que é muito importante você ter o telescópio numa mão e o microscópio em outra. E o sentido disso é o telescópio para você ver 50 anos na frente, 20 anos na frente, como que o mundo vai mudar, o que você precisa fazer para você poder estar na vanguarda, para daqui a 20 anos você ser um profissional que sabe exatamente o que está acontecendo, você ser relevante, você poder agregar. E o microscópio hoje, amanhã, esse ano, como que você vai bater meta, o que você precisa fazer. Então, eu deixo o telespectador com essa mensagem. É muito importante você estar pensando no amanhã, mas também no hoje. Acho que é isso. Muito bem. Eu, na verdade, devo agradecer enormemente a presença do Tito. Vocês puderam, então, verificar toda a experiência que ele tem, toda essa vivência de já ter morado fora, de ter estudado em uma instituição de ensino, fez o seu MBA numa instituição de ensino americana, onde se valoriza muito
não é, esse estudo de casos, o que se chama de problem-based learning, não é, e esse diálogo, não é, digamos assim, com a sociedade, esse diálogo com outros profissionais, executivos, para se resolver casos de mercado. Então, todo esse cabedal de conhecimento torna o Tito, na verdade, uma pessoa com enorme experiência. Não é à toa que ele se tornou diretor de uma grande companhia, que é o Burger King, não é? E certamente continuará tendo uma carreira extremamente exitosa, porque ele reúne muito bem soft skills, a habilidade comportamental, a hard skills, que é essa habilidade ou esse conjunto de habilidades técnicas. Tito, muito obrigado. Espero que você tenha gostado deste nosso programa Educar para Empreender. Obrigado a você, Wilson. Obrigado pela oportunidade. Pode contar comigo quando precisar. E meus parabéns também à Rede Bandeirantes também, né? Com essa nova empreitada, esse novo desafio deles. Tiro o meu chapéu. Acho um baita de uma inovação e de uma oportunidade para mostrar o empreendedorismo no nosso país. Muito bem. Então, eu faço votos de que tenha servido como um belíssimo estímulo, como exemplo, e até o próximo programa Educar para Empreender.